Olá, o Empreteceu de hoje é com Graziela Rosário, psicóloga formada pela Universidade Gama Filho, especialista em psicologia jurídica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, perita cadastrada no Serviço de Perícias Judiciais, SEJUD, do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com experiência no atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Graziela, bem-vinda ao Empreteceu. E eu queria Ai, já... Fala. eu gostaria de agradecer por este momento, né? Fazer parte, né, do Empreteceu e acho que e poder contribuir, né, com um pouco da minha experiência. Acho que, na verdade, a gente troca experiências, né? A gente troca experiências. Então, é isso. É verdade. E eu já queria começar com uma pergunta, porque a gente escuta muito o seguinte: o adolescente, a criança pode roubar, pode fazer o que quiser, que ele nunca é penalizado, não sofre nada, né? Há essa cultura, né, de que o adolescente pode fazer o que quiser. E, na verdade, você vai explicar muito melhor, é claro, porque é dentro da tua especificidade de trabalho, de vivência, de qualificação profissional, de tudo, enfim. Então, eu queria te perguntar quando o adolescente é classificado como adolescente em conflito com a lei. Então, na verdade, é uma temática desafiadora, né, enquanto psicóloga, trabalhar, né, com adolescente em conflito com a lei, né? A gente até fala adolescente que praticou ato infracional, adolescente em conflito com a lei, né, essa coisa do conflito, né? Na verdade, a gente vive em conflitos, né? São Sim, vários conflitos, né? Acho que o conflito, muitas das vezes, ele é importante, né, para que a gente possa romper algumas barreiras. Mas, no caso do adolescente em conflito com a lei, certamente a gente vai estar falando de uma prática, de uma conduta que, em algum momento, ela precisa ser responsabilizada. Não há como dizer, o adolescente que praticou um ato infracional, justamente, né, porque e não ser responsabilizado por isso. A gente fala de uma responsabilização. Então, assim, acho que o melhor marco regulatório para isso, né, embora existam outros, né, a gente começar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, falando o que o Estatuto entende, né, sobre a criança e adolescente. Ele inicia já falando o que é criança e o que é adolescente, em termos de faixa etária, dizendo que a criança, né, ela é considerada como criança, né, até os 12 anos incompletos, né, e adolescente dos 12 anos, né, completos, digamos assim, 12 anos, entre 12 e 18 anos. E é uma questão polêmica quando a gente fala que a criança e o adolescente são inimputáveis, né? Então, isso é muito questionado, né? Mas ele tinha consciência do que ele estava fazendo, né? Daquela situação ali. Ninguém está dizendo que ele não tenha consciência. Só que se a gente pegar o instrumento regulatório, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente for avaliar, a criança e o adolescente eles estão em processo de desenvolvimento, não há como comparar com um adulto. Não. Existem as especificidades, as questões subjetivas, a gente às vezes até fala, mas aquele adolescente tem uma maturidade, né? Aquele adulto é tão bobo, né? Não cresceu ainda. O dia a dia a gente usa muito isso, mas a gente precisa ter referências, né? E aí, retomando a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente eles estão em processo assim, de desenvolvimento biopsicossocial. Então, a partir daí, não é que eles não serão responsabilizados sobre situações que eles venham praticar no cotidiano, no dia a dia da vida deles, e isso não vai ter uma responsabilização. Sim, terá. Só que o ECA, ele vai exatamente, ele vai não é ponderar, mas ele vai ver de que forma isso tem que ser cobrado. Então, ele vai falar de uma proteção integral, né? Ele vai falar das medidas protetivas, né? E das medidas socioeducativas. Quando ele fala de medidas protetivas, a gente entende que a criança e o adolescente, embora eles estejam possam estar em uma situação de risco, e até mesmo, né,
estarem em conflito com a lei, que aí vem a questão de uma caracterização de um ato infracional, né? Em algum momento eles tiveram alguma conduta que foi entendida como ilícita, né? Vamos dizer, um roubo, né? Se envolveu com alguma situação, né? Onde esse adolescente ou essa criança ele possa ter roubado, e aí a partir dessa situação, o desdobramento jurídico, né, e socioeducativo, que é importante em relação ao que aconteceu. Então, assim, quando a gente fala, né, da criança e do adolescente, a criança ela também pratica ato infracional. Né? Ela também pode estar em algum momento em conflito com a lei. Né? A gente vai estar falando de uma vulnerabilidade, a gente vai estar falando de que há necessidade de uma medida protetiva, só que ela não terá uma medida socioeducativa. Ela terá o quê? Um acompanhamento, um atendimento, e aí a gente pode estar falando de outras redes de atendimento, como os centros de referência da assistência, CRAS, CREAS, ela vai ser acompanhada, mas com uma perspectiva mais preventiva. Então, pela idade. Entendi. Pela idade. Para eu entender, a partir do momento que essa criança ou adolescente ela pratica algum ato, né, que não está em consonância com a nossa legislação, algum ato infracional, o ECA estabelece que ela não vai ser punida, que na verdade ela vai ser, como é que eu vou falar? Ela vai ter uma... Existem parâmetros para que essa criança, se praticou um ato infracional, vai ser diferente do adolescente. Sim, porque ele está em formação, né? Está em formação. Então, ele vai precisar, né, de um acompanhamento. Está previsto isso no ECA, né, de atendimento a essa criança, a família, ou os arranjos familiares que essa criança faz parte. Entendeu? Então, é importante que esse atendimento. Eu diria mais, seria uma questão mais preventiva. O adolescente, embora também esteja previsto no ECA, já o adolescente que pratica o ato infracional, a responsabilização dele virá com uma medida socioeducativa também, mas diferente da criança. Mas isso tudo está posto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso que é importante, porque ele vai trabalhar com a medida protetiva e vai trabalhar com a medida socioeducativa. E o que ele integra aí? O que ele vai dizer da proteção integral? Um adolescente que está cumprindo uma medida socioeducativa, ele também precisa ter a sua integridade física garantida, né? A questão do estudo, do lazer, tudo que o ECA vem dizendo, e que em algum momento isso também possa estar vulnerável, ele está, há uma necessidade dele estar sendo acompanhado. Mas retomando a sua pergunta... Só para a gente esclarecer mais um pouquinho também, na verdade, esse adolescente ele pode também estar tendo os seus direitos violados, né? Com relação à educação, saúde, lazer, né? Exatamente. Conflitos familiares, tudo isso. Então, essa medida, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é medida protetiva, se puder exemplificar mesmo, para a gente entender, e o que é medida socioeducativa. São situações diferentes, mas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente observa é que há uma fragmentação aí, né, uma separação quando o adolescente recebe uma medida socioeducativa, e que muitas das vezes as pessoas esquecem que ele também tem as medidas protetivas, e que em algum momento isso foi violado. Né? A questão do estudo, como você bem falou, às vezes ele precisa de um atendimento na área da saúde. A gente encontra questões muito complexas em termos de atendimento, né, nos centros psicossociais, nos CAPs. Então, há, às vezes, uma necessidade de um direcionamento para isso. Então, além dele ter praticado o ato infracional e receber a medida socioeducativa, ele também vai precisar de medidas protetivas, porque são garantias de direitos, né? Então, já está previsto na Constituição, e aí o ECA só ratifica que é importante que ele tenha direito ao lazer, como você falou, à saúde, à educação, né? A questão também está sendo inserida em vários programas, né, de cursos profissionalizantes. O ECA vem dizendo tudo isso, entendeu? Então, assim, eu acho que
o ECA ele integra justamente essa importância dessas duas medidas. Então, você atende o adolescente, acompanha o adolescente no caso das medidas socioeducativas, mas você não pode apartar a questão da medida protetiva. Sim. Né? Em alguns momentos, ele também, às vezes, ele pode estar sendo ameaçado. Ele Uhum. precisa ser responsabilizado pela prática daquele ato infracional, mas existe uma outra questão paralela a isso, que ele possa estar sofrendo uma ameaça. Então, você precisa garantir a integridade física daquele adolescente. E aí a gente tem essas duas questões importantes. A gente vai falar dessa integralidade, aí essa integralidade ela deve ser cumprida. Esse ato infracional pode até ter sido cometido por conta de uma dessas violações, né? A ameaça, por exemplo, né? De repente ele pode ter sido cometido por conta de uma ameaça, ou não, é o que a gente costuma falar, que o adolescente ele se coloca em risco, mas em alguns momentos ele também é posto nessa situação de risco, né? De risco. Então, isso é, assim, é muito importante, e a gente é muito complexo falar da questão do ato infracional. Então, retomando o que você disse em relação ao conflito, né, com a lei, o ECA vai dizer, né, o adolescente ele precisa dessa integralidade da medida protetiva, ele precisa sim, mas se ele tiver alguma conduta ilícita, vai ser caracterizado como uma prática infracional. Acho que a gente poderia, assim, para simplificar, né, para a gente trazer para o dia a dia, eu costumava muito falar para os adolescentes, trazer questões muito práticas do dia a dia. O que é ato infracional? Vamos lá, então vamos trazer para um condutor, alguém está dirigindo um veículo e avança o sinal. Ele avançou o sinal, o que vai acontecer? Ele será multado, né? Porque ele cometeu uma infração segundo a lei do Código Nacional de Trânsito. O avanço de sinal, né, para o condutor, para as pessoas que dirigem, isso não deixa de ser uma infração, né? Porque você avançou o sinal, o condutor avançou o sinal, e aí ele vai pagar uma multa por essa infração, segundo uma legislação específica, né? Que é a lei o Código de Trânsito. Então, trazendo para a questão do adolescente, do ato infracional, o adolescente, ele em algum momento no dia a dia dele, ou porque ele foi aliciado, né, porque ele está numa situação de risco, ou ele se colocou numa situação de risco, ele também pode cometer um ato infracional. E aí, dos mais diversos, podem ser de uma situação mais branda até uma situação mais gravosa, digamos que um homicídio. Então, assim, trazendo para a questão do adolescente, né, que se envolveu numa situação de roubo, né, de roubo, como é que vai ser tipificado essa situação, né? Como é que vai ser classificado? Né? No momento que o adolescente praticou essa situação, que a gente entende, sim, como ilícita, porque está prevista aonde? Na legislação do Código Penal. É preciso tipificar, né? Então, tipificou-se como segundo o artigo, né, 157, ou outros artigos, que a gente não vai entrar aqui nesse contexto jurídico, né, porque eu não sou advogado, melhor para dizer isso são os nossos colegas, nossos orientadores jurídicos, né, nossos colegas advogados, mas a gente precisa entender um pouco isso para poder explicar. Então, assim, precisa tipificar essa conduta, o que aconteceu, toda essa trajetória dele, né, desde o momento que ele praticou esse ato até a sua apreensão, se foi em flagrante, né? E aí, desde o momento que é em flagrante, todo um desdobramento que a partir daí que vai acontecer de uma representação do Ministério Público, o juiz vai tomar conhecimento dessa situação que o adolescente se envolveu, e aí ele vai precisar aplicar a medida socioeducativa. Só que antes de ser aplicada a medida socioeducativa, tem que se entender que conduta foi aquela para ter sido caracterizada como ilícita. E aí a gente precisa do Código Penal para tipificar, só que como a gente está tratando de uma matéria adolescente, a gente vai ter que recorrer ao Estatuto da Criança e do Adolescente,
que fala das medidas socioeducativas, no caso de considerando como um ato infracional, dizendo que é uma conduta, né, descrita como um crime, né, ou uma contravenção penal. Então, e aí, o que vai acontecer? O juiz é que vai aplicar essa medida, que vai depender também se for uma conduta menos gravosa ou mais gravosa, né? Se durante toda essa situação que o adolescente se envolveu, não houve um dano maior à vítima, né? Não houve uma lesão maior à vítima ou patrimônio, ele pode tipificar desde uma advertência, de uma medida socioeducativa prevista no ECA, que aí a gente tem o artigo 112, que vai falar de todas as medidas socioeducativas, né? Desde a advertência, reparação ao dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Então, ele precisa entender toda essa linha aí do tempo, para que ele possa aplicar a medida para aquele adolescente. Então, Grazi, de acordo com o ato infracional praticado por esse adolescente, é estabelecida pelo juiz dentro dentro do que você elencou. Né? É estabelecida de acordo, né, com a gravidade desse ato, o que vai acontecer com ele, né? Você falou aí de reparação, liberdade. Eu falei isso, eu falei de todas as medidas socioeducativas previstas no ECA. Uhum. Então, assim, por uma questão até de equidade, né, de equilíbrio, né, há um entendimento previsto na lei, né, e aí eu não vou questionar se foi dada uma medida branda em uma situação gravosa, mas segundo o ECA, há um entendimento que essa medida tem que ser aplicada de acordo com a prática infracional, a gravidade, né, do ato, a gravidade do ato. Entendeu? Então, assim, existem algumas situações de episódios que trouxeram um clamor, né, social muito grande, e de questionamentos que a gente não pode desconsiderar isso também, a gente não pode desconsiderar, né, mas a gente entende que está previsto na lei, está previsto na lei. Né? A aplicabilidade da medida socioeducativa deve ser de acordo com a gravidade daquele ato. Se for um ato mais grave, há que se aplicar o entendimento do ECA, a internação ou a semi-liberdade. Né? Tem os casos de reincidência também, que a gente não pode desconsiderar. Né? Se foi um ato menos gravoso, aí tem as outras medidas, né? E tem a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, reparação de dano, advertência. Então, assim, o ECA ele vai elencar todas as medidas socioeducativas e aí é o juiz que vai determinar aquela medida. A gente também sabe que, em alguns casos, o próprio Ministério Público, às vezes, contesta aquela medida que foi aplicada. Né? Ele entende que poderia ser uma medida mais gravosa, mais branda, mas aí é um campo que não me compete questionar, me compete dizer que às vezes isso acontece sim. Eu já atendi adolescentes que, num primeiro momento, foi dada uma medida de liberdade assistida, o Ministério Público entrou com recurso, entendendo que era uma situação, né, mais gravosa e por isso não cabia a aplicabilidade da liberdade assistida. Então, é só para vocês entenderem que na prática, né, do dia a dia, que isso também pode acontecer. Quando você fala em reparação de dano, né? Eu vou dar um exemplo, né? Posso dar um exemplo? Que eu ia te pedir. Eu estava pensando exatamente nisso, na questão de um exemplo. A reparação de dano, a gente poderia dizer, a gente pode usar a pichação. A gente pode trazer para o contexto, né, do dia a dia, o adolescente que pichou o muro do vizinho. E aí aquela casa tinha câmera, o vizinho foi, chamou a polícia, né? E aí foi uma situação em flagrante, foi apreendido. E dentro de todo um desdobramento aí dessa situação,
o juiz entendeu que ele cabia reparar o dano, né? Vamos, financeiramente. E aí a gente vai envolver os responsáveis desse Isso. adolescente. Ele não está sozinho. Né? Quando a Claro. gente fala da questão do ato infracional, a gente tem um olhar, muitas das vezes, muito, talvez não, até muito preconceituoso de achar que aquele adolescente está sozinho. Ele não está, ele tem uma família. Ou se Sim. ele não tem, ele tem uma referência, um vínculo com alguém, com uma pessoa. Ele não, e aí é importante da gente saber que vínculos são esses, que referências são essas. O pai, ou a mãe, ou um tio, ou um vizinho. E Já tive Grazi, essa casos família onde também eu... pode estar sofrendo violação dos seus direitos, né? Eu acho que essa coisa Sim, que o também. ECA estabelece é muito importante para que os profissionais, né, de psicologia, de direito, de serviço social, que fazem, né, esse combo, vou chamar de combo do atendimento dele, possam perceber, e até é como uma prevenção, né, de agravamento desses atos, eu acho. Né, eles possam perceber o que está fazendo com que esse adolescente pratique tal ato. Né? E aí, fala para mim. Não sei se eu estou perguntando se o meu raciocínio está... Então, eu vou chegar onde você está onde você tá falando. O que acontece? Essa questão do ato infracional, e aí, uma vez que o juiz aplicou essa medida, e eu vou falar um pouco da minha experiência, né, das medidas socioeducativas em meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, mas a gente, de uma forma geral, a gente pode dizer o seguinte: o adolescente que praticou um ato infracional, que ele recebeu uma medida socioeducativa, certamente essa família ela tem que ser acompanhada. Vou retomando o assunto, né? E o adolescente ele tem uma família, ele tem uma referência. Sim. Ele tem um responsável, até porque se ele tiver com uma medida mais gravosa, digamos assim, a internação, e tiver uma progressão de medida, uma medida melhor, melhor não seria o termo, mas uma progressão de medida, ele está na internação e o juiz entendeu que pelo tempo, pelo acompanhamento dele, os relatórios dos profissionais, ele pode ter uma progressão de medida, seria uma medida melhor. Então, ele é uma medida de semi-liberdade, né? E aí, a gente precisa perceber que, independente das medidas que esse adolescente vai receber, ele tem uma referência, ele tem que ter uma referência, que é assinado um termo de responsabilidade, entendeu? Alguém recebe um comunicado de que o adolescente foi apreendido, ou de que o adolescente está com uma progressão de medida, vai sair da internação e vai para a semi-liberdade, ou vai sair da semi-liberdade e vai para liberdade assistida, para prestação de serviço, a comunidade que é o meio aberto. Alguém tem que assinar se responsabilizando por ele. Então, assim, é interessante porque tanto o ECA como outros instrumentos que vão falar do atendimento socioeducativo, eles implicam a família, implicam, sim, envolvem alguém, uma pessoa, um responsável por aquele adolescente. Ele não está sozinho. E é importante porque durante o atendimento a gente identifica às vezes, várias violações, como você falou. Sim. É o que eu costumo dizer. O ato infracional, muitas vezes, é a ponta do iceberg, porque o que está embaixo, às vezes, só aparece, muitas das vezes, quando esse adolescente pratica um ato infracional. E aí você vai acompanhar essa família, esse adolescente, ou a pessoa de referência desse adolescente, e você percebe várias violações, né? Várias violações. O que seriam as violações de direitos, né? Muitas das vezes esse adolescente às vezes passou por alguma situação de abuso, violência psicológica, maus tratos, a própria família, às vezes a mãe, a violência doméstica, violência doméstica, e outros tipos de violência, né? Até mesmo a questão de uma situação socioeconômica e que eles tiveram, né, seus direitos violados, e você às vezes
identifica isso quando você começa a atender o adolescente, porque ele foi apreendido, o juiz determinou uma medida para ele e ele iniciou um atendimento, e aí você vai identificando que existem outras questões também de relevância. Uma outra questão também muito importante que você acha que falou, e aí eu quero até trazer, é que existe uma linha, né? Eu costumo entender assim, uma linha do tempo. O ato infracional ele pode estar nesse meio aqui, mas o que acontecia antes e o que daqui para frente, quais são as propostas de trabalho, quais são as metodologias de trabalho que nós temos referências, a gente não inventa nada, não cria nada, e tem marcos regulatórios não só previstos na legislação, né, em termos de ECA, em termos do próprio SINASE, que é um Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, né? Temos também o que os nossos conselhos, né, nos orientam em termos de referências técnicas para o profissional que atua com medidas socioeducativas em meio aberto. Então, assim, não é nada inventado, a gente tem metodologias de trabalho que a gente precisa desenvolver, que é importante, entendeu? E aí, baseado nisso que a gente também propõe um adolescente que reflita sobre toda uma trajetória de vida, né? Tudo que aconteceu não é fácil, isso é um processo, isso é um atendimento, são vários atendimentos com ele, com a família, propondo essa questão da reflexão. Muitas das vezes ele não se responsabiliza, voltando à questão de que não vai dar nada, vai dar sim, né? É a questão de que é um discurso, não vai dar nada, tia. Não é bem assim. Ele precisa entender que, a partir dessa prática infracional, ele está sendo responsabilizado juridicamente. Existe um processo. E esse processo pode acompanhar ele durante um bom tempo da vida dele, se ele não cumprir a medida socioeducativa. Inclusive quando ele chega à maioridade, né, Grazi? Sim, porque o que acontece? Até 18 anos, o ECA prevê a questão da medida socioeducativa para os adolescentes até 18 anos. E tem um caso excepcional, que é quando o jovem está com 21 anos, que aí diz que ele, nesse caso, a medida que seria aplicada, né, nesse caso excepcional, seria a semi-liberdade, porque não cabe a liberdade assistida ou a prestação de serviço à comunidade, mas eu não vou entrar muito nessa seara, que são questões até meio que questionáveis, entendeu? Aí vai depender muito, alguns juízes até dão a semi-liberdade e outros às vezes dão a LA, mas aí você vai verificar, ele está recebendo a LA por 21, porque às vezes ele descumpriu lá com 16 anos, 17 anos, ele descumpriu, e aí o juiz entendeu, ponderou, porque ele agora está com a vida organizada, está trabalhando, está estudando, mas ele ainda precisa cumprir, fechar esse ciclo, né? Então, para fechar esse ciclo, muitas das vezes o juiz até dá LA para esse jovem de 21 anos. Então, assim, eu falei nisso só para entender, né, o que você falou sobre a responsabilização pelo ato praticado por ele, né? Porque a sociedade, assim, eu já ouvi falas de que, como eu falei anteriormente, pode fazer nada que não acontece nada. E não é assim. Primeiro, né, como você falou, é avaliada toda a situação da família para saber por que aquele ato foi praticado, e eu acho isso importantíssimo, porque, como você falou, através daquele ato, né, o ato pode denunciar uma série de outras violações, uma série de violações que a família está sofrendo, né? E o ato infracional cometido pelo adolescente, às vezes, é uma grande denúncia, né? E, assim, os profissionais que o acompanham nos serviços, nos órgãos públicos, né, que são destinados a esse tipo de atendimento, têm um olhar muito sensível para tudo isso que pode estar acontecendo. E aí eu falei essa coisa de acompanhá-lo até a maioridade, justamente para pensar, né, para as pessoas entenderem que esse adolescente, ele é responsabilizado. Eu lembro que eu já ouvi você várias vezes comentar, né, que o adolescente chega para cumprir lá a medida socioeducativa com você, como psicólogo ou com assistente social, e ele fala, tia, vim assinar o papel.
que é a Sim, folha de sim, frequência. E aí você, né, exatamente. explica que não é assinar um papel, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, de Então, como a medida socioeducativa é cumprida nos órgãos públicos. é bem interessante porque eu gosto de usar assim, a fala deles, em cima da fala deles, eu vou contextualizando e explicando o que é a medida socioeducativa, por que que ele está ali, muito embora ele sabe, mas Uhum. dentro de um contexto onde tem a questão da lei, a questão da rotina, do serviço, né? Por que que por que que ele foi para uma unidade pública de atendimento, seja ela municipal ou estadual, entendeu? Uhum. Eu gosto de explicar. Então, assim, quando o adolescente chega para a gente, da mesma forma que ele fala, não dá em nada, e a gente explica para ele, tem toda uma responsabilização, se ele não fecha um ciclo, esse ciclo, isso certamente vai perdurar pela vida dele, em algum momento, sim, de conseguir um trabalho, de uma pesquisa social, embora a gente saiba que uma matéria, quando a gente fala de criança e adolescente, a questão do sigilo, segredo de Estado, Sim. né? Segue em sigilo, né? Todas essas informações que dizem respeito à criança e adolescente, mas em algum momento isso pode novamente ele ser cobrado, né? Porque não cumpriu, ou porque existe um processo, e aí eu converso com eles exatamente que isso pode perdurar um bom tempo na vida dele até ele Uhum. conseguir resolver, dessa importância. E também, quando você fala dessa questão de eu vim aqui só assinar, é uma outra questão também bem interessante. Essa questão do que eu vim aqui assinar, a gente pode pensar em dois momentos. A gente pode pensar, num primeiro momento, que, que o sistema prisional existe essa conduta quando a pessoa está em liberdade condicional, na liberdade condicional, e existe todo um trâmite aí que eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não domino, mas de presença, né, de se apresentar no judiciário, Uhum. na vara de execuções penais, ele precisa provar que ele está trabalhando, né, comprovar que ele não saiu do município, tem toda uma rotina de frequência. E aí a gente pensa que, muitas das vezes, essa conduta de vir assinar possa estar ligada a essa situação, mas Sim. também uma situação onde, antes do SINASE, que é a Lei 12.594 acho que de De 2012, 2012. 2012, anterior a isso, não existia uma política de atendimento definida, específica. Então, assim, existia a questão coercitiva, né? Existe uma medida que ele recebeu, e aí o que acontece? Como as equipes de atendimento socioeducativa, aí eu vou falar muito das unidades municipais, né, que não acompanhavam, ou não havia um acompanhamento mais definido a partir das legislações, de instrumentos que pudessem nortear nosso fazer profissional, as nossas práticas, né, Uhum. o que acontece? O adolescente ia assim, chegava lá no comissariado e ele assinava a presença dele. Assinava a presença dele. Isso era importante, ele precisava marcar presença ali, porque se ele não marcasse presença, ele poderia ser punido de que forma? Descumpriu a medida socioeducativa. E são as sanções que poderiam surgir a partir dessa ausência. Então, ele ia lá, mas ele até... Eu vejo isso não vejo como uma crítica, porque não tinha nada definido ainda em Sim. termos de trabalho. Então, era a única forma de controlar, de saber, né, quem são esses adolescentes naquele município. E uma vez que eles têm essa medida em meio aberto, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, eles têm que ir lá na comarca, lá no comissariado, assinar a sua presença. Então, essa fala e essa conduta foi se multiplicando. Então, eles Uhum. falam até hoje eles falam. Por mais que a gente converse, tente esclarecer, desconstruir,
né, essa fala, eles falam, eu vim aqui para assinar, vim aqui para assinar. Então, é por conta dessas situações, entendeu? E aí a gente começa a explicar que realmente, no passado, isso acontecia, porque não existia a questão do atendimento, a questão da socioeducação. A partir do momento em que o SINASE se tornou um projeto de lei, virou um projeto de lei, a partir do momento que, e aí eu vou citar o nome de um espaço, porque eu acho que é de extrema relevância, né? Onde o Departamento de Gestão Socioeducativa do Estado do Rio de Janeiro, e aí eu tive a oportunidade de participar dos cursos de formação, né, dos operadores do Sistema Socioeducativo em Meio Aberto, que isso foi de extrema relevância para o fazer profissional, o nosso trabalho na socioeducação, construindo com essa família o que era possível. Foi de extrema relevância esse curso para os técnicos, psicólogos, assistentes sociais, orientadores jurídicos. A partir daí, por quê? A gente começou a desconstruir essa fala, tentar desconstruir essa fala, eu vim aqui para assinar, e o próprio curso nos deu uma expertise, digamos assim, para a gente começar a pensar assim, não, esse fazer não é só assinar, que existe a questão da socioeducação, existe a questão de um projeto de lei que é o SINASE, e em 2012 ele é instituído como lei federal, né? O SINASE fala dos atendimentos, fala de todas as medidas socioeducativas que estão previstas no ECA, o SINASE fala, ele ratifica o que o ECA diz de um atendimento desse adolescente com as suas especificidades, levando em consideração as suas histórias de vida, fala da importância de você construir um plano individual de atendimento com esse adolescente, com essa família, com as referências familiares dele. Né? Ele vai falar de avanços, ele vai falar de onde você está com dificuldade, quais são os pontos positivos e quais são os pontos que você não consegue avançar nesse acompanhamento com esse adolescente. Então, é um instrumento de extrema relevância PIA. Então, o SINASE, quando ele é instituído como lei federal, está posto ali. Ele vai falar de um plano municipal de atendimento socioeducativo que os municípios têm que elaborar. Uma boa parte dos municípios do estado do Rio de Janeiro, eu acredito que já tenham elaborado esse plano. Eu também tive a oportunidade de elaborar o plano municipal de atendimento socioeducativo com outros profissionais num município da Baixada Fluminense, que foi de extrema relevância. Eu acho que foi uma oportunidade que a gestão nos deu, né, falando enquanto equipe técnica, de elaborar um plano, porque nós estávamos na ponta. Então, sim, a realidade de um profissional que está na ponta enquanto técnico, ela é diferente de quem está na gestão, porque na gestão você não está na parte operacional. Então, na verdade, o corpo técnico é que está, né, ali trocando olhares com aquele adolescente. E aí você traz o plano individual de atendimento, que é o PIA, né? E aí, como você fala, eles chegam lá querendo assinar, e eu acho que esse querer assinar é porque a assinatura comprova que ele está cumprindo a medida socioeducativa, e a preocupação do adolescente é aquela. Sim, mas aí você traz agora a reflexão sobre o PIA, né, que é esse plano individual de atendimento, e o PIA, pelo pouco que eu pude, né, observar e aprender com vocês, enquanto técnicas, ele é construído junto com o adolescente e sua família, não é isso, Grazi? Equipe técnica, adolescente, família, eles vão construir aquele plano, né, para observar as especificidades do seu dia a dia, da sua história, dos seus anseios, e aí o atendimento socioeducativo é conduzido através do que é construído no PIA. Fala um pouquinho do PIA para a gente. Então, retomando a fala da questão do SINASE, né, a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele vai falar de uma das ações socioeducativas, é o Plano Individual de Atendimento, o PIA. E, assim, o PIA, o que acontece? Ele é um instrumento, é uma metodologia de trabalho muito interessante. Ele é bem complexo, o PIA, esse instrumento,
E cada município, muitas das vezes, faz uma readaptação desse PIA. A gente tem uma referência, assim, da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. A gente tem, todo mundo tem que ter, eu tenho até ele aqui, que eu posso mostrar assim, de uma forma muito rápida, mas a gente tem esse plano, não sei se vocês conseguem ver. Todas as pessoas que trabalham, né, com medidas socioeducativas, você tem que ter esse plano, é o PIA. Então, o que acontece? Ele demanda tempo, demanda também muita dedicação da equipe técnica. Então, assim, você precisa estar comprometido com essa temática. Justamente porque o PIA, você vai colocar os dados pessoais desse adolescente, você vai colocar processo, você vai colocar a questão, tem uma parte onde fala da questão da saúde, se ele foi encaminhado para a clínica da família, se ele foi encaminhado para fazer algum tipo de atendimento psicoterápico, né? Previsões. E isso tudo é construído com o adolescente e com a família, com o responsável. Isso tudo SINASE. Eu achei um modelinho de PIA aqui. Ah, não, é esse? Não, esse é de ensino. Deixa eu ver enquanto você fala se eu encontro algum modelinho aqui para a gente compartilhar. Pode seguir. Tá, então assim, quando a gente está falando do PIA, a gente está falando de uma metodologia de trabalho que eu entendo que assim, a base dele, ela precisa ser fortalecida, né? Ela precisa ser fortalecida. Não adianta você realizar um atendimento com um adolescente, seja numa unidade municipal, né? Nas unidades públicas municipais, CREAs, né? Ou numa unidade do Estado, que é, no caso, o DEGASE, se você não utiliza o plano individual de atendimento. Porque esse plano individual de atendimento, na verdade, a proposta dele é ser desenvolvido onde esse adolescente estiver. Ele pode estar na semi-liberdade, entendeu? Ele pode estar na semi-liberdade. É feito o plano individual de atendimento dele. Uma vez que ele teve uma progressão de medida, né? Vamos para uma medida, seja ela liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, o ideal é que esse plano chegue até a unidade onde esse adolescente vai ser referenciado agora, para que a equipe técnica que vai iniciar um atendimento com ele por conta dessa progressão de medida, entenda qual foi o tipo de trabalho realizado com esse adolescente na semi-liberdade, um outro tipo de medida, e a partir dali, o que você pode dar continuidade, ou que você pode estar reavaliando ou validando na construção de um projeto de vida para esse adolescente, em todas essas questões. Então, assim, são ações... Só para te interromper um pouquinho, um modelinho aqui, não sei se você consegue visualizar. Estou aumentando aqui. Tá, esse que eu encontrei aqui, só para as pessoas entenderem, ele fala sobre composição familiar e aí só não traz nome em parentesco, tá? Traz também, por exemplo, a ocupação dessa pessoa e o turno em que ela fica nessa ocupação, né? Necessidades especificadas, situação documental, porque muitas vezes, né, Graça, isso é muito importante. Chega e não tem documento, né? Não tem uma certidão de nascimento, não tem CPF, né? Que é importante ter o CPF até para os benefícios. Exatamente. Né? Bolsa Família, IDJ. Transferência de renda ou eventuais, né? Isso. Traz também situação processual, situação habitacional, questões de saúde, de educação, e o interessante é que tem metas estabelecidas, os objetivos que vão ser alcançados através da medida socioeducativa. Eu quis trazer esse PIA só para as pessoas entenderem que é um documento que é construído com a família e com o adolescente, que traz muitos detalhes sobre a vida, né, dessa família. Exatamente. E o que acontece? O PIA, ele tem uma parte que você precisa, com 15 dias, no caso das medidas socioeducativas em meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço,
em 15 dias você tem uma parte do PIA que você tem que mandar para o juiz, né? Então, quando a gente fala do PIA, ele facilita que a equipe técnica, né, tanto psicólogo, assistente social, o pedagogo, identifique pontos fortes nesse adolescente, quais são as suas necessidades, quais são as suas habilidades, e a partir daí isso nos ajuda a ter uma intervenção mais pontual, né, e adequada diante daquele atendimento com o adolescente. E isso que é importante. Então, assim, a gente não pode desconsiderar o PIA, a gente pode dizer que ele é grande, é um instrumento trabalhoso, mas ele é importante para a nossa rotina de trabalho. Sem ele, dificulta as intervenções, sem ele você não consegue ter uma dimensão do caso que você está acompanhando. Então, eu costumo dizer que ele é de extrema relevância. Então, se um adolescente diz que ele tem habilidades, né, se ele tem interesse por música, e aí qual é o meu papel enquanto psicólogo? Vou ver na rede quais são os serviços ou quais são os locais que podem, ONGs, né, ou serviços tanto públicos, né, ou privados, né, ou as ONGs, que possam oferecer esse tipo de curso para esse jovem ou para esse adolescente. Só que para isso, eu preciso também, enquanto profissional, conhecer o meu território. Se eu não conheço o meu território, eu não consigo, assim, acho que é tudo é uma engrenagem, Se eu não conheço, se eu não uso, se eu não aplico, se eu não faço o PIA desse adolescente, eu não sei quais são as habilidades dele, eu vou ficar ouvindo durante o atendimento, ou vou estar no prontuário, e aí? Você vai se perder. Então, eu preciso utilizar o PIA. É importante, até por uma questão que está posto lá na lei, com 15 dias você tem que mandar informações acerca do PIA, se foi feito e se não foi feito. Então, eu tenho que fazer. E uma vez que eu faço, se eu não sei, se eu não tenho um manejo, né, se eu não sei como utilizar essas informações aqui, porque eu não conheço o território, eu também não há um avanço nesse acompanhamento desse adolescente. Sim, ele porque você não pode fazer um encaminhamento para essas habilidades e eu não posso encaminhar. Então, é preciso que você também saia de um local confortável. É preciso que você saia da zona de conforto. É preciso que você articule com saber o que tem no seu território. Você vai ouvir não, você vai ouvir adolescente com medida socioeducativa, não quero. Você precisa esclarecer para a rede, para os serviços do seu município, onde você está atuando, que tipo de trabalho que você realiza, que é um trabalho comprometido, que é um trabalho sério, que é um trabalho que tem toda uma fundamentação teórica, jurídica. Você precisa explicar isso para ele, porque muitas pessoas não sabem, principalmente quando você vai encaminhar para a PSC, Prestação de Serviço à Comunidade. Às vezes a instituição não quer receber e é a obrigação, está posto lá no ECA, que tem que receber, hospital, assistência, todos os serviços ONGs, instituições privadas. Tá, mas às vezes a instituição não quer receber porque você, enquanto profissional, também não foi até esses locais, ou seja, uma busca ativa do que o município oferece, para você estar explicando, esclarecendo que tipo de serviço é esse, que tipo de medida socioeducativa é essa. Então, assim, retomando a questão da habilidade, você precisa saber o que tem no seu município e em busca de parceiros e em busca também de uma rede. Não, assim, acho que não digo fortalecer, porque esse fortalecimento ele não existe. Você está sempre em construção, sempre vendo qual é a rede, o que é importante, fazer várias articulações, isso é importante. Às vezes o que você tem como rede hoje, daqui a algum tempo, ou daqui a meses, você já não tem. Então, você precisa atualizar e ampliar essa rede. E parceiros, sim, você precisa ser meio que bandeirante em alguns momentos aí, desbravando e esclarecer e perguntar. Então, se você pega uma informação, às vezes, preciosa desse adolescente e não faz nada e não encaminha, não sabe a rede,
entendeu? Você só cumpriu com um protocolo de trabalho, mas efetivamente você não fez nada. É verdade. Né? Efetivamente você não fez nada. Não fez nada. Então, isso é importante. A questão do PIA, a questão de como você vai encaminhar da rede, ela é muito importante. Entendeu? E eu acho que isso é fundamental, independente de você ser psicólogo, se você ser assistente social, você precisa, enquanto técnico envolvido com essa temática, você precisa se envolver com ela. E o PIA, Grazi, você falando aí da riqueza, né, que é um instrumento de trabalho rico, porque ele é construído a várias mãos e ele traça realmente o perfil desse adolescente que está sendo atendido por vocês. E acaba por ter essa riqueza de detalhes na sua confecção, eu acho que ele acaba sendo, para os órgãos gestores, né, no caso, para as secretarias de assistência social, e aí eu falo até do judiciário também, ele acaba sendo um instrumento de dados, né? Porque é possível, através do PIA, você traçar o perfil do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa daquele município, né? É um instrumento para construir planos municipais de atendimento, para planejar mesmo, porque ali você tem detalhes como a etnia, religião, condições de moradia, como estava ali naquele exemplo do PIA, né, que a gente encontrou para compartilhar, escolaridade, idade, né? E aí é possível perceber, esse adolescente está fora da escola por quanto tempo? E aí o que eu preciso fazer enquanto órgão de educação, né? As secretarias de educação, por exemplo, para que esse adolescente tenha a oportunidade de voltar a estudar, né? Porque um adolescente de 15, 16 anos, que, por exemplo, tenha parado de estudar no segundo ano, ele não vai se sentir confortável numa turma com crianças. Né? Então, tem que ter uma turma que seja oferecida por esse município compatível com a idade, com o horário, com o bairro, com tudo isso. Então, o PIA é também isso, né? Um instrumento rico que acaba sendo gerado durante o atendimento dos técnicos para que os municípios construam, conheçam e adequem, né, as suas ofertas de serviço a esses adolescentes, né? Não, com certeza. E até mesmo na construção de novas políticas públicas. Exatamente. Isso é muito importante, porque às vezes o que você identifica como dificuldade no município é justamente por isso, porque você precisa identificar, você precisa fazer um levantamento, diagnóstico, exatamente com esses itens, né, ou indicadores que vão ajudar você a construir todo um trabalho que não é só, ele é integrado, ele não é só da assistência, né? Quando eu falo do adolescente, o adolescente não é só da assistência. Exato. Ele é do município. Todos os serviços responsáveis por ele, ou que deveriam se responsabilizar por ele. E mais a família, a gente também não pode esquecer. Sim. Né? E mais a família, porque eu acho que a gente tem que envolver a família nessa construção. A gente não pode deixar a família apartada. Às vezes a família tem algumas condutas que ela não se responsabiliza, ou porque ela não consegue entender que aquilo ali faz parte de uma responsabilidade que é dela também. Sim. Entendeu? Ou muitas das vezes porque ela está negligenciando, ela sabe que ela não quer se envolver, só que ela precisa, a gente precisa, enquanto equipe, também desconstruir um pouco esse olhar. Eu fugi um pouco do que você estava dizendo, mas eu me lembrei de uma coisa muito interessante durante os atendimentos. Às vezes o adolescente chegava lá com um encaminhamento para o CREAS, né, nas unidades que eu trabalhei, e o responsável, isso daí é dele. Pegava o papel, né, jogava assim na minha mesa, isso é dele, isso não é comigo. Isso não é comigo. E aí eu disse assim, não, olha, não é bem assim. Quantos anos ele tem? Ele tem 16 anos, mas ele faz isso sozinho. Eu falei assim, olha só, se ao longo, né, da rotina socioeducativa a gente entender
e a senhora autorizar que ele venha, tudo bem, mas ainda vou precisar que a senhora venha, ainda vou precisar que outras pessoas que convivem com essa adolescente, que estão dispostas a fazer com que ele se comprometa, pelo menos, com a rotina, né? Porque às vezes é o primeiro passo para uma responsabilização, a questão da rotina, de comparecer aos atendimentos, ou de até justificar quando não pôde ir. Só que eu sempre tento envolver, de alguma forma, a família. Eu falei, a senhora está vendo aqui? Esse termo de responsabilidade foi a senhora que assinou porque ele é menor. Eu vou ter que cumprir com ele? Mais ou menos isso, né? Eu vou assim, mais ou menos isso. A senhora vai ter que vir, é importante. Porque eu não aguento mais. Então, assim, a gente vai escutando essas falas, mas a gente tem que trabalhar em cima dessas falas com as famílias, até mesmo para que elas possam entender. Né? Eu sei que, às vezes, há um esgotamento físico e emocional, porque, às vezes, aquele adolescente descumpriu uma medida, e aí o juiz deu uma outra medida, e uma sequência de descumprimentos, de reincidências, e outras questões, não só financeiras, mas emocionais, que envolvem essa família. E, às vezes, fica difícil, não, e muitas das vezes querem abrir mão até, né, dos seus filhos, né? Tipo, eu não aguento mais. Às vezes, assim, é um espaço de escuta e de muitas pulsões, de muitas coisas que a gente ouve, que a gente precisa. A gente não vai fazer um atendimento psicoterápico, porque o psicólogo não faz esse atendimento psicoterápico nos espaços da assistência, mas ele precisa ter uma escuta em algum momento de intervenção, ele fazer um direcionamento adequado, muitas das vezes, para um atendimento, sim, na rede de saúde, né, na unidade de saúde, porque, às vezes, o quanto a questão da prática do ato infracional que o filho, né, está envolvido, traz um desgaste para essa mãe, para esse pai. Né? A gente também vê um número muito grande ainda do gênero feminino envolvida, né, nesse acompanhamento, ou tentando se responsabilizar, mas também não podemos desconsiderar também alguns pais ou referências masculinas que compareceram aos atendimentos e que ajudaram também naquela rotina e na conclusão da medida socioeducativa de seus filhos, enteados, né? A gente tem que considerar. A gente também tem que considerar também muitos adolescentes que já começaram, já iniciaram a medida dizendo que o pai e a mãe não iam comparecer. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tenta conversar com esses pais e, de alguma forma, até responsabilizá-los, sim, mas em alguns momentos fica muito difícil. Sim. Mas a gente garante o atendimento do adolescente, se ele está comprometido em cumprir a rotina, a gente garante o atendimento, e a gente tem um instrumento que ele ao mesmo tempo, ele tem um poder, né, mas ele pode ser uma faca de dois gumes aí para o técnico, que é o relatório, né, que é o relatório técnico, né? Por isso que tem até um autor, esqueci o nome dele agora, não sei se é Francisco Batista, ou Batista, que ele fala muito do amolador de facas, é um texto, né? Que muitas das vezes o juiz pega o seu relatório, né? Ele pode se voltar contra você mesmo, né? Ele tem você como um instrumento que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca. Mas é um instrumento que pode dar voz a muita coisa ali para aquele adolescente, entendeu? E ser considerado. Acho que muitos adolescentes vão sozinhos para os atendimentos, né? Vão sozinhos. E a gente fica também pensando nisso. Por quê, né? E aí, retomando o PIA, retomando os itens que tem no PIA, a questão da família, né? Como é que foi constituído esse arranjo familiar? Como é que ele se apresenta? Então, o atendimento é importante, porque a gente precisa saber da história desse adolescente. E cada história é uma história e deve ser considerada, né, para que a gente possa entender
Muitas das vezes, durante o atendimento, você percebe que ele já estava dando sinais. Em algum momento, essa situação da prática do ato infracional, ela já acontecia, né? Ela já vinha acontecendo, né? E aí, quando ele foi apreendido, essa família chega ao CREAS, mas você consegue entender toda uma trajetória aí da história de vida desse adolescente, das pessoas que convivem com ele. Então, é muito interessante. A gente, quando vai atender, a gente precisa ter uma escuta, porque ela é muito importante, a história que o adolescente vai falar para a gente, né? É claro que a gente também precisa ficar atento, porque em alguns momentos ele já vem com um discurso pronto. Eu quero fazer curso, né? Eu vou seguir a rotina, mas isso assim, porque quando eles saem da audiência, né, eles recebem eles estão com a sentença, então o juiz fala que ele tem que cumprir a medida. Então ele já vem com o discurso pronto, mas que às vezes ao longo dos atendimentos, aí às vezes a gente percebe que alguns vão se comprometer mesmo e outros não, entendeu? Mas assim, são experiências, né, durante os atendimentos muito ricos, que a gente às vezes acaba trazendo para a nossa vida, e a gente faz com que a gente tenha um outro olhar diante do ser humano, né? Da pessoa. E aí eu falo independente de etnia, mas também não desconsiderando a questão da prática infracional. É muito importante que a gente perceba o seguinte: aquele adolescente, ele praticou um ato infracional. Ele está sendo responsabilizado por isso. Ele é um adolescente, ele precisa ter garantias, como qualquer outro cidadão, tem as suas particularidades, mas a gente não pode dizer assim, coitadinho. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como um ser humano que precisa ser respeitado, que precisa receber um atendimento, um acompanhamento por uma equipe que ou é qualificada ou se empenha nesse atendimento, seguindo ou tentando seguir as práticas, né, de toda uma rotina, de uma exigência dessa rotina, né, de atendimento socioeducativo, mas a gente sempre colocava para eles, olha, o que aconteceu, essa mudança, ela depende de você, ela vai depender das suas escolhas. É claro que falar isso para um adolescente, que vai depender das suas escolhas, é uma coisa que muitas das vezes ele não consegue entender essa dimensão. Porque é complicado mesmo, né? É complicado, enfim, vai depender das suas escolhas. Mas a gente começa a trazer para a vida dele. Então, por isso que a gente precisa ouvir a história dele, para a gente tentar pegar exemplos da vida dele e em algum momento, colocar para ele, sinalizar para ele e ver se de fato ele quer continuar nessa situação ou quer mudar. Mas só que para isso ele vai precisar de suporte, ele vai precisar de uma equipe técnica, entendeu? Muitos jovens vão conseguir se ressignificar, criar projetos de vida sozinhos, mas outros vão precisar de um acompanhamento, sim, vão precisar. Por isso é que a gente tem todos esses instrumentos não surgiram do nada. Os instrumentos partiram de propostas, de grupos de trabalho, de construções, no entendimento de que isso pode contribuir, sim. Agora, se o adolescente ele não vai mais reincidir, ele não vai mais praticar outros atos infracionais, isso não depende, claro, né, da equipe, não depende da equipe, mas a gente precisa ter instrumentos, a gente precisa ter práticas que a gente vai estimular, incentivar. É o que eu voltando a falar, se o adolescente ele tem uma habilidade que eu identifiquei no PIA dele e eu não faço nada com essa habilidade dele, né, não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu não estou propondo a ele, eu não estou propondo ou não estou dando, pelo menos assim, instrumentos para que ele possa compreender e, a partir daí, ele fazer novas escolhas. Eu não estou oferecendo nada,
Oportunidade, né, Grazi? Na Oportunidades, verdade. eu não estou oferecendo, né? Não estou oferecendo, eu não estou dando as oportunidades, porque eu acho que essas oportunidades, em alguns momentos, acho que nem em alguns momentos, acho que elas fazem a diferença. Sim, Elas sim. fazem a diferença. E a gente, às vezes, escuta um adolescente falar que está muito empolgado porque ele foi encaminhado para um determinado local para cumprir a PSC, ou ele só está com a LA, Liberdade Assistida, mas ele foi encaminhado para jovem aprendiz, e a partir dessa rotina, o que pode ser incentivado, né? O que ele pode estar fazendo novas escolhas. Então, assim, a gente já teve adolescente que ingressou, né, no serviço obrigatório militar, e Uhum. depois disso quis seguir a carreira militar, quis prestar concurso público. Então, são histórias que têm que ser valorizadas, porque assim, eu acho que nada melhor para um adolescente é ouvir a história de outro adolescente. Sim, E perfeito. aí, a gente pegando a questão do PIA novamente, a gente vai falar das atividades que são propostas, né? Das atividades propostas, dos grupos de reflexão, das dinâmicas de grupo, dos eventos que eles devem ser inseridos, conferências, né? E assim, dar voz a eles. Então, assim, quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, né, e começa a trazer também outros jovens que tiveram experiências de sucesso. Quando eu falo sucesso, eu não estou dizendo sucesso segundo o meu olhar, Uhum. porque o sucesso para mim é uma coisa. Para mim, eu, Graziele, enquanto Sim. profissional, enquanto pessoa, eu tenho um olhar do que é sucesso para mim. Estou falando enquanto sucesso para aquele adolescente, a partir da história de vida dele, do que ele conseguiu. Se para ele estava fora da escola, ele voltou para a escola e concluiu o ensino médio, Nossa, isso é uma história de sucesso. com Isso certeza. tem que ser valorizado, porque faz parte Uhum. da vida dele. Se aquele outro jovem concluiu a medida socioeducativa, se para ele era uma dificuldade, ele conseguiu concluir, e o juiz deu a extinção da medida dele, isso pode ser também uma história de sucesso. Claro. Entendeu? Se o adolescente cumpriu todas as etapas e chega lá para a gente, como já aconteceu, né, em alguns momentos para a equipe, que ele conseguiu um emprego numa empresa de nome, né, uma grande Sim, empresa, isso é uma história de sucesso. com certeza. Ou abrir um lava-jato, né? Exatamente, exatamente. Isso é história de sucesso. Uma vez o menino falou assim, mas às vezes ele chamava a gente de tia, né? Uhum. Eu tento manter uma certa postura, né, de respeito, mas em alguns momentos a gente às vezes permite uma conversa até para tentar se aproximar, entrar um pouco Claro. mais no mundo deles, né? Mas depois a gente retoma, né? Olha, a profissional aqui, né? A psicóloga Graziella, então a gente vai pontuando vai dando esses sinais. Mas eu estava falando da questão que às vezes conversando com os meninos, em alguns momentos o adolescente, mas tia, isso é sucesso? Olha só, depende, né, do que você considera como sucesso, né, ou status, não sei, mas o que dentro da sua realidade, naquele momento você conseguiu superar ou conseguiu alcançar. Então, isso tem que ser valorizado. Isso que a gente, durante os atendimentos que a gente conversa com vocês, isso é ser valorizado. Então, é importante esses encontros, é importante envolver os meninos em conferências, né? No Conselho Municipal da Criança, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sim. Adolescentes que participaram das audiências públicas na construção do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, né? Isso foi importante, né? No município da Baixada Que eles passam até Territorial. voz, né? Sim, passam até voz. E nos surpreendem. Por quê? Sim. Porque, às vezes, você está num atendimento com um adolescente, ele tem uma postura, né? Ele tem uma postura, muitas das vezes ficam muito tímidos, introspectivos e tudo, introvertidos,
Mas e aí quando você propõe a eles outras atividades, que é importante, que aí a gente vai falar a questão do PIA, de você estar envolvendo o adolescente em outras atividades que não só o atendimento, só o atendimento em si, com um técnico, porque às vezes você se surpreende com um adolescente numa conferência, como aconteceu, né? Numa conferência municipal de direitos da criança e do adolescente. Eu me surpreendi com um adolescente, porque até então, durante os atendimentos, era muito tímido, quase não falava, e aí quando a gente convidou esse adolescente para participar dessa conferência, ele ficou num determinado eixo, que eu não me lembro agora qual foi, eu não sei se falava de garantias, do sistema de garantias de direitos, não sei qual foi muito bem o eixo que ele ficou, e ele falou de criar um canal, de criar não era um canal, era criar uma rádio, acho que era uma rádio, algo nesse sentido, onde eles pudessem falar um pouco da vida, da história deles, ou seja, da voz mesmo, né? O cidadão, né? Sim. Então, é isso que é importante, né? Isso que acho que nosso trabalho, o retorno do nosso trabalho, eu acho que é quando a gente, não só ele conclui a medida socioeducativa, né? Pelo tempo, mas eu acho que quando esse adolescente, ele consegue transpor barreiras, né? Ele não conseguia estudar, ele voltou a estudar, ele, a partir daí, ele começa a ir se responsabilizando, que é um processo que varia de pessoa para pessoa, depende muito está muito ligado à sua percepção enquanto sujeito, enquanto você vê o mundo, né? Enquanto você lida, né, com as pessoas, com a convivência enquanto pessoa. Então, essa responsabilidade, às vezes, ela não chega durante o cumprimento da medida. Às vezes, ela vem muito depois e, às vezes, ele se dá conta que ele já está envolvido com outras responsabilidades, que não está mais naquela situação de risco, né? E ele mesmo, às vezes, tem horas que ele chega, eu já ouvi alguns relatos, né, de mães falando assim, nossa, como meu filho mudou, né? Só que ele não mudou quando houve o término da medida, ele concluiu a medida. Então, ele se responsabilizou na conclusão da medida, naquela rotina. O desdobramento disso foi ao longo da vida dele, e aí a mãe foi percebendo uma mudança, né? Porque, assim, não adianta a gente achar que em 6 meses de rotina socioeducativa, né, que essa mudança vai ser significativa. Às vezes não, às vezes ela vem com o tempo, às vezes depois que ele terminou aquela rotina e que as coisas vão acontecendo, ou ele vai colocando em prática, né? Porque 6 meses, se a gente for avaliar, se você for atender um adolescente de 15 em 15, é um período curto, quantos né? encontros? Seriam quantos encontros? Seriam quantos encontros? E agora, com a pandemia, a gente percebe que essa rotina ela mudou muito. Sim. Uma questão até de cuidados, né, com a saúde, por conta do coronavírus, de uma então, embora a assistência seja um serviço que seja considerado um serviço essencial, sim. Essencial, a rotina agora ela está diferenciada, ela está em alguns momentos presencial, em outros momentos remoto, tentando, é claro, né, manter a ética e o sigilo, mas ela na verdade, ela mudou um pouco, ela está sendo atípica em razão de todo esse momento que nós estamos vivendo. Entendeu? Mas eles não podem deixar de serem atendidos, né? Então, é importante. Agora, o interessante é essa mudança, né, Grazi? Mesmo você falando que essa mudança, a gente já está caminhando aqui para o final,
mas eu queria reforçar essa sua fala de que às vezes essa mudança só é percebida, né, depois do cumprimento da medida, mas o que aconteceu durante, né, o cumprimento da medida socioeducativa, com certeza tem lá a sua parcela, né, que fez com que essa mudança acontecesse, né? A contribuição dessa mudança, né? Então, assim, isso só reforça que esse tipo de atendimento é necessário, ele precisa mesmo acontecer, o acompanhamento profissional desse adolescente, não é como muita gente quer, tem que punir, tem que isso, tem que aquilo, não, né? Tem a responsabilização, como você destacou várias vezes, mas todo esse acompanhamento, essa condução, essa possibilidade de mostrar para o adolescente que ele tem outras oportunidades é fundamental para essa mudança, né? Eu queria te agradecer muito por ter passado aqui pelo Empreteceu, você trouxe falas muito ricas, eu tenho certeza que as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir esse episódio vão conseguir perceber e, de repente, mudar muita coisa na sua percepção com relação ao adolescente que comete o ato infracional, né? Ai. E assim, só para fechar, para concluir isso, assim, e espero ter oportunidade de participar do Empreteceu, né, em outros momentos. Claro. Foi o meu primeiro, então ainda estou um pouco nervosa, algumas coisas eu acho que não saíram legais, mas o que acontece? O que a gente tem que deixar claro é que essa medida, ela tem um caráter, né? E aí eu vou enaltecer Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Que foi, acho que um pedagogo que não está mais presente, mas que a gente tem muita referência, muito livro, muito conteúdo dele em termos de socioeducação. Uhum. Ele fala exatamente, eu digo que são duas forças, é uma fala minha, que são duas forças essa questão da medida. E aí, trazendo para a questão do que o Antônio Carlos Gomes da Costa fala, é que assim, a medida socioeducativa ela tem o seu caráter sancionatório, sim, seu caráter compulsório, que é obrigado, você vai ter uma determinação judicial, porque você praticou um ato infracional, que você se colocou em risco ou foi posto numa situação de risco, mas, por um outro lado, tem a socioeducação. Sim. E é na socioeducação que estão os profissionais de psicologia, pedagogia, serviço social, orientador jurídico e outros profissionais, né, envolvidos com essa temática. E eu acho que o grande desafio são essas forças, né? Porque essa questão do sancionatório, ela esbarra na nossa prática, no nosso fazer profissional. E torna desafiador, principalmente para o psicólogo, porque eu tenho um adolescente ali que não está sendo atendido no meu consultório, que não está sendo atendido porque surgiu uma queixa ou por uma demanda espontânea. Não, eu tenho um adolescente que vai ser atendido numa unidade pública e que tem que cumprir esse atendimento, tem que ser atendido pelo psicólogo, né? É compulsório esse atendimento. E a partir daí, como que a gente vai dar um direcionamento seguindo, né? Todo um sistema de garantias de direitos, lembrando que existe o sancionatório, mas existe o socioeducativo. Sim. A socioeducação. Socioeducativo não, a socioeducação. Então, é isso que é desafiador, mas para quem não gosta de desafios, não trabalhe com medidas socioeducativas. É verdade. É desafiador, mas tem, né? Há louros que são colhidos no final de cada trajetória, né? E eu acho que o psicólogo, ele tem um papel muito importante junto com certeza à equipe. E são experiências que até então, né, nós não tínhamos a oportunidade, né, de estar desenvolvendo, né, um trabalho que a gente não tinha oportunidade de estar desenvolvendo. E a partir dessas novas práticas, o nosso Conselho Federal de Psicologia, começou a construir referências norte
para nos facilitar essa prática. Então, acho que isso nos enriquece. Sim. Eu acho que as nossas capacitações, elas são importantes, porque a gente fala de ECA, a gente fala de SINASE, mas as coisas, a vida, ela evolui. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, essa evolução a gente tem que acompanhar também, esse crescimento. E eu acho que as práticas e todo um fazer, né, de um conteúdo, ele também se recicla, ele se renova. Sim. Ele se renova, tanto é que a gente está aí com um tal do CIPIA, né, que é um sistema, né, nacional de informações, que é uma coleta de dados, onde compete a União, né, tá lá no SINASE, para que daqui a algum tempo a gente condense todos os dados, todas as informações, né, desse acompanhamento nesse sistema. Perfeito. E aí, a partir dele, é possível traçar políticas públicas, né, baseadas nessas informações. Na verdade, exatamente. Ele também, eu entendo que ele vai ajudar muito, mas eu entendo que é uma forma de unificar, né, em termos dos estados e dos municípios terem informações, porque às vezes o menino que está aqui no estado do Rio de Janeiro, em algum momento ele pode ir para um outro estado. Sim. De maneira a gente vai articular informações, claro que dentro de um sigilo, mas em prol desse atendimento. Então, acho que é um sistema que o próprio SINASE já vem falando, desse CIPIA, né, que é uma ferramenta de dados, e que provavelmente a gente daqui a algum tempo vai participar de capacitações para estar utilizando esse sistema. Então, que ótimo. Ratifica o que eu falei em termos de evolução, de novas práticas, que vai exigir da gente um treinamento, uma capacitação para entender como é isso, né? Questionar sobre o sistema, e aí ele vai envolver todos os órgãos do sistema de garantia de direitos. E aí vai garantir também que a elaboração, né, do atendimento e como esse atendimento vai acontecer melhore cada dia mais, né, Grazi? Sim, né? E tem o PI eletrônico, porque já se falaram desse PI eletrônico, né? Perfeito. Na verdade, é tudo muito assim, eu acho que são construções baseadas no que o prontuário SUAS fala, né? O SUAS tem um prontuário, o SUAS ele também já está informatizado, né? Sim. Não sei se já está informatizado. E o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, também tem. Então, é todo um procedimento que os serviços, né, vão agregando para melhorar o seu trabalho. Isso é muito importante. Espero que tenha sido clara. Se eu não fui muito, leve em consideração o nervosismo. É minha primeira, digamos, meu primeiro episódio, né, para estar falando assim online sobre uma matéria que eu adoro falar sobre socioeducativa, e espero estar em outros episódios aí falando um pouco mais, ou a gente pode até pensar numa coisa mais específica, né, dentro desse atendimento de medida socioeducativa. Lembrando que assim, nós temos um sonho, né, Margarete? Todos nós temos sonhos, né? E assim, a gente precisa falar disso porque o sonho é o que move, é o que dá vida, dá função ao ser humano. E aí, sem querer fazer uma referência, né, eu queria finalizar esse encontro com uma camisa que eu acho muito interessante, e propondo, assim, na verdade eu vou colocar a estampa dessa camisa, assim, na frente Já estou curiosa. Tá, mas propondo uma reflexão em cima do que eu vou dizer. Que aí a gente pode abrir uma brecha para um próximo episódio. Entendeu? Então, assim, eu vou pegar aqui, eu não sei se você vai conseguir ver. Posso? Pode, claro. Então, eu adoro... I have a dream. Perfeito.
E não vamos deixar de sonhar, né? Porque correr atrás do que a gente sonha é, na verdade, realizar, né? Eu acho que é isso mesmo. O sonho nos move. E eu acho importante também fazer com que a gente fazer com que os adolescentes pensem nos seus sonhos, né? Porque a partir do momento, né, que eles pensem nos seus sonhos, porque eu acho que tem uma geração aí, uma parte dessa nossa geração atual que não sonha, né? E aí não busca. Será né? que não sonha ou é impedido Pois de sonhar? é E aí isso. A gente pode trazer para uma discussão. Para uma Será discussão, se eles são se têm a permissão de sonhar, né? Eu já ouvi adolescentes verbalizarem algumas coisas e quando eles falam, né? Por exemplo, meu sonho é ser surfista. Ah, mas você mora muito longe da praia. E aí você já está cerceando esse direito de sonhar, né? Exatamente. E que tal estimular esses sonhos? Por mais absurdos que eles pareçam. Perfeita a camisa. Já comprei a ideia, já quero o próximo. Eu tenho sonhos, e aí eu jogo, né, para o próximo episódio. E você, adolescente, você tem sonhos? Perfeito. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? E o que você está fazendo hoje para esse sonho se tornar realidade amanhã? Já vou para isso também. Tá bom, então. E aí, Obrigada, um detalhe, no próximo a gente vai tentar trazer alguém. Perfeito. Para falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Fechado, combinadíssimo. Senão não faz sentido. É verdade, é verdade. E vamos seguir sonhando e tentando realizar os nossos sonhos por um mundo melhor. Obrigada, exatamente, Grazi, por ter passado pelo Empreteceu. É bom te ver de novo, mesmo que seja, né, com uma tela entre nós, que essa pandemia passe logo para a gente poder se abraçar. Pois é, e nos encontrar, né? Os encontros presenciais, né? Exato, estão fazendo muita falta. Sem máscara. É isso, eu estou muito agradecida, fico muito agradecida, porque eu acho que isso dá visibilidade a um trabalho, né? Foram anos num ciclo, e eu vi toda uma trajetória, assim, desde as dificuldades de uma construção de um trabalho que só foi possível porque eu me empenhei. Sim. Só foi possível porque eu comecei a perceber que existe uma metodologia de trabalho que você tem que usar essa metodologia, senão você não faz uma intervenção adequada. Né? É importante você sistematizar. Isso é muito importante para o trabalho. É verdade. Né? E o resultado disso, né? Não estou mais lá, mas quem está, com certeza, está dando continuidade com muito mérito. Com certeza. Bem. E vamos seguindo. Beijo grande. I have a dream, né? I have a dream, sempre. Vamos lá, sempre. Beijo grande, Grazi. Obrigada. Beijo. Tchau. Eu que te agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.